Olá, hoje iremos aprender um pouco sobre a vida e as contribuições de Gregor Mendel. O presente trabalho serve como componente avaliativo da disciplina de ACE3, ministrada pela docente Nívia Macedo, e o grupo é composto por Sara Maria, Felipe Joaquim, Keliane Barbosa e Keila Teixeira. Johann Mendel nasceu na Áustria no dia 22 de julho de 1822. Mendel era filho único de um casal de camponeses de origem bem humilde, e a partir daí foi que a sua paixão pela ciência e pela natureza iniciou nesse contato com a agricultura. Em 1843, Mendel entrou para o mosteiro agostiniano de São Tomás, e só foi aí que ele adotou o nome Gregor. Desde então, seu nome é Gregor Johann Mendel. Sua vocação científica se desenvolveu paralelamente à religiosa. Em 1851, foi enviado à Universidade de Viena para estudar ciências naturais, matemática e física. Após 3 anos, Mendel retornou ao mosteiro e se tornou professor. Mendel realizava o cruzamento entre diversas plantas e observava o comportamento de determinadas características. Mendel elaborou e distribuiu 40 cópias de seu estudo. Uma delas foi encontrada ainda selada no escritório de Charles Darwin, e Mendel morreu em 6 de janeiro de 1884, sem o reconhecimento dos seus estudos. Então, gente, eu vou falar um pouco sobre os experimentos que Mendel utilizou a ervilha e por que ele escolheu a ervilha ou se não outra planta para se trabalhar. Um dos motivos que ele utilizou a ervilha, a Pisum sativum, é que ela é uma planta de fácil cultivo. Ele consegue reproduzir essa planta em um curto espaço de área. Ele consegue manejar com uma facilidade e ela tem uma reprodução de um tempo curto. Ele não precisou ficar esperando tanto tempo para poder reproduzir, para poder observar os seus experimentos. Apresenta gerações curtas, como eu já falei, em curtos espaços de tempo, ele consegue reproduzir a geração 1 até a geração 2, 3, 4, e assim, conforme vai passando as gerações, ele consegue observar possíveis mudanças que ocorrem da primeira geração para as futuras gerações. Produz em cada geração um grande número de descendentes. É, em cada geração, ele consegue observar que existem várias sementes de ervilha, vários pés e características diferentes. E assim, com esse grande número de descendentes, ele pode observar se há ou não alguma modificação na cor, na estrutura, na formação. E assim ele consegue extrair essas informações. Ele conseguiu extrair essas informações. A ervilha também, ela realiza autofecundação. Ele conseguiu polinizar a própria planta e assim observar se foi possível ou não alguma mudança na sua estrutura, no seu genótipo, no seu fenótipo. Isso é um ponto que ele levou em consideração e que ela apresenta caracteres com variedades definidas. Tem ervilhas, tem sementes que elas apresentam cores diferentes, texturas diferentes, espessuras diferentes. A flor também é um dos atrativos que ele observou. Tem flor da cor branca e flor da cor roxa. O tamanho também da planta é bem definido. Tem planta curta, tem planta baixa. Então, essas características ele observou e tratou elas como pontos positivos e plantas fundamentais para ele se trabalhar. Bom, para a gente poder entender os trabalhos de Mendel, a gente precisa conhecer o objeto de estudo de Mendel, que, como foi dito anteriormente, foram as ervilhas. Nessa foto, a gente consegue perceber uma foto real da planta da ervilha, né? E ao lado a gente tem um desenho ampliado. A ervilha, ela é uma angiosperma, o que significa dizer que ela vai ter a parte reprodutora da planta vai ser a flor, que está aí mostrando nessa imagem de forma ampliada.
E como a gente consegue perceber, observando a flor dessa planta, ela é uma planta hermafrodita, ou seja, ela vai ter tanto o sistema reprodutor feminino como também o sistema reprodutor masculino. Essa partezinha verde da planta, né, da flor, é justamente a estrutura reprodutiva masculina ou melhor, feminina, e a partezinha laranja é a estrutura reprodutiva feminina da planta. Então, o fato da planta conseguir fazer a autofecundação, por ela ser hermafrodita, possibilitava que Mendel conseguisse obter uma linhagem pura dessa planta, ou seja, Mendel, ele conseguia permitir que as plantas elas fizessem a autofecundação, a autopolinização, e aí através dessa autopolinização iria gerar um novo descendente com o mesmo material genético dos progenitores, o que era extremamente interessante para os trabalhos de Mendel. Além da autopolinização, também foi interessante para Mendel fazer a polinização cruzada, que através da planta, Mendel conseguiu realizar esse experimento, onde ele simplesmente cortou a estrutura reprodutiva masculina de uma planta e ele pegou essa estrutura masculina e polinizou uma outra planta com aquele material genético de uma planta diferente. E aí fez essa polinização cruzada. Então, isso permitiu que Mendel fizesse essa polinização artificial e quando a nova planta surgisse, seria uma planta com material genético das duas plantas que foram genitoras, possibilitando essa variabilidade genética, que também era interessante para Mendel, justamente para Mendel conseguir observar quais resultados tinham sido iguais à polinização inicial e quais resultados tinham sido diferentes. Então, Mendel conseguia ter esse parâmetro aí de estudo também. E através disso a gente consegue perceber como que Mendel conseguiu elaborar as suas duas leis. A primeira lei de Mendel, né, que ficou conhecida como a lei da segregação dos fatores ou lei do monohibridismo, que essa lei a gente consegue ver aqui qual foi o experimento que ele realizou para chegar às conclusões que ele chegou por meio dessa primeira lei. Então, Mendel pegou duas plantas de linhagens puras, né, ou seja, com a vagem 100% verde e a outra com uma vagem 100% amarela, e ele fez o cruzamento, né, dessas duas plantas. E na primeira geração, na geração F1, ele obteve 100% das plantas com linhagem amarela. Então ele aí já começou a fazer algumas observações. E, em seguida, na geração F2, quando ele cruzou dois indivíduos da geração F1, ele conseguiu obter resultados diferentes dessa primeira geração. Ele conseguiu obter 3 indivíduos com a vagem amarela e um único indivíduo com a vagem verde. Então, a partir daí, ele começou a fazer alguns questionamentos e, através desses questionamentos, ele chegou a algumas conclusões. Como, por exemplo, a primeira... Lá na geração parental, onde 100% dos indivíduos verdes foram cruzados com os indivíduos amarelos, e na geração F1 ele obteve apenas resultados amarelos, ele achou, né, que pudesse estar ali, a característica verde ela pudesse ter sumido. Mas, na verdade, quando se teve o segundo resultado, ali na geração F2, ele percebeu que, na verdade, a característica verde ela apenas tinha ficado encoberta. Ela não tinha sumido. Ela só não apareceu na geração F1, mas na geração F2 ela já apareceu. E isso fez com que Mendel chegasse a algumas conclusões. E quais foram essas conclusões? A primeira conclusão foi o princípio da dominância, onde Mendel disse que a cor amarela ela é dominante sobre a cor verde, né? Ou seja, lá na geração F1, quando a cor verde ela ficou encoberta, ela estava encoberta porque ela é recessiva com relação à característica amarela. Então, a amarela ela vai se sobressair sobre a característica verde, fazendo com que a característica verde ela fique encoberta. A segunda conclusão é a definição das características, onde cada característica ela vai ser definida por um par de fatores. Ou seja, Mendel descobriu que a cor verde ela vai ser definida por um par de fatores e a cor amarela por outro par de fatores, né? E aí, esses fatores eles vão ser provenientes dos seus progenitores. Cada progenitor ele vai estar doando um fator para determinar uma característica, que na época a gente não sabia, mas os fatores que Mendel diz
chama de fatores, na verdade hoje a gente sabe que são os genes. E é exatamente assim. As características elas são determinadas por um gene doado do pai, um gene doado da mãe. Então, esses fatores hoje a gente sabe que são genes. E a terceira conclusão é a relação da separação de fatores, onde na formação de gametas, os fatores eles vão se separar de forma independente. Então, lá no momento da mistura do material genético, esses fatores eles vão acabar se misturando, vão acabar se separando de forma independente. E aí Mendel, ele conclui a sua primeira lei, onde tem por definição os fatores que coincidem em uma característica segregam-se na formação dos gametas. Estes, portanto, são puros com relação a cada fator. Cada um dos gametas, ou melhor, cada um dos fatores, eles vão ser puros, provenientes de seus descendentes. E foi assim que Mendel descobriu como que essas características elas são passadas de geração em geração, a partir dessa primeira lei, onde ele analisa cada uma das características por vez. A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente dos genes, ou de hibridismo, e ela fala que as características diferentes são herdadas de forma independente das diferenças em outras características observadas. Tanto na célula, no gameta feminino, como no masculino, os genes presentes em cada célula, eles não têm uma força que organizam esses genes e dão preferências. Não. Tanto o gameta feminino como o gameta masculino, os genes presentes neles, eles se ordenam de forma independente e aleatória, não tendo nenhuma força capaz de dar preferência tanto para um como para outro. Mendel, durante as suas pesquisas, os seus estudos com ervilhas, ele observou uma proporção bem curiosa, a proporção fenotípica. E ele viu que 9 sementes apresentavam a cor amarela e a textura lisa. 3 sementes apresentavam a cor verde e a textura lisa. 3 sementes apresentavam a cor amarela e a textura rugosa. E apenas uma semente apresentava a cor verde e a textura rugosa. E a partir daí, o que é que ele concluiu? Ele concluiu que os fatores de características diferentes eram segregados, como já falei anteriormente, de modo independente, dando origem aos indivíduos de características não relacionadas. E mais adiante, essa proporção fenotípica, a representatividade do gene dos gametas para o fenótipo, para aquilo que é observado, a gente pode conhecer que existem genes recessivos e genes dominantes. Aqueles genes que aparecem com mais frequência, que expressam mais as suas características, são os genes dominantes. Enquanto aquela característica que não é observada com muita frequência e que ela não está tão exposta assim fenotipicamente, é a característica recessiva. Agora vamos destacar as obras de Mendel. Aqui a gente vamos destacar duas. A primeira mostra os resultados de seus experimentos e observações que foram publicados com o título Experimentos com plantas híbridas em 1865, que ele formula suas 3 importantes leis da genética, retratando a composição das células sexuais dos indivíduos, além das transferências das características hereditárias para os descendentes. A outra obra temos a seguinte: temos alguns híbridos do hierárquico obtidos por fecundação artificial. Essa obra ela foi escrita em 1869. Apesar de ter obras escritas, Mendel, quando fez seus estudos e tinha seus resultados, se reuniu com cientistas e estudiosos daquela época, porém ninguém acreditou no seu trabalho. Foi taxado como louco perante a sociedade e seus trabalhos não tiveram repercussão no meio científico naquela época. Devido a isso, em 1868, ele abandonou por completo o trabalho acadêmico. Sua obra permaneceu ignorada até o século XX e foi após 15 anos do seu falecimento que ele foi reconhecido. Graças aos estudos de Mendel, hoje a genética moderna conta com termos
Para compreendê-la, onde podemos destacar os alelos, que são formas que determinado gene ocupa o mesmo loco em um cromossomo homólogo, as células diploides, que são células que possuem 2 cromossomos, as células haploides, que são células que possuem apenas um cromossomo. Temos o termo cromossomos, que é a estrutura formada pela molécula do DNA associada à proteína. Temos os fenótipos, que são os conjuntos de características que conseguimos observar nos indivíduos. Entre esses termos, temos também a hereditariedade, que são as transmissões de características de pais para filhos. Além de todos os termos citados, ainda temos as gametas, que são as células reprodutoras que formam novas vidas. Temos também outro termo chamado de gene, que são segmentos no DNA que determinam as características hereditárias. Além de todos esses termos citados, ainda temos o genótipo, que são conjuntos de alelos que dão origem à composição genética de um indivíduo. Os estudos de Mendel influenciam bastante na atualidade, pois os estudos genéticos impactam na área da saúde, agricultura e pecuária. Hoje, grande parte da economia brasileira depende da genética para se manter, onde podemos citar tratamento de doenças, medicina preventiva com a produção de medicamentos, vacinas, que a gente sabe que as vacinas são produzidas através de DNA de vírus, bactérias, plantação com alta resistência, através dos estudos de testagem, foi visto quais as características podiam se manter nas plantas para que elas pudessem se tornar cada vez mais resistentes, frutas e grãos geneticamente modificados, que eles fazem essa genética e conseguem modificar suas características, a diminuição do tempo de plantação e colheita, por saberem identificar o tempo certo e que cada planta, cada fruta, cada verdura pode ficar na terra, se as suas características têm condições adequadas de estar naquele local. Animais geneticamente modificados, eles conseguem hoje modificar as características de animais com alguns testes em laboratórios, mudança nas características das frutas. Hoje temos frutas que têm sementes e frutas que não têm sementes através dessa mudança genética. O aumento na produção de derivados de animais, porque se a gente consegue influenciar nas características dos animais para que eles sejam mais fortes, que eles passem mais tempo com vida, automaticamente a gente consegue mudar, aumentar essa produção de alimentos.